Olá! Nesta análise, vamos mergulhar no provocativo ensaio de Paul Feyerabend, que questiona o papel da ciência na nossa sociedade. Prepare-se, porque a ideia central aqui desafia uma crença quase sagrada, a de que a ciência é a única dona da verdade. Pois é, a tese central de Feyerabend é no mínimo surpreendente. A ciência deveria ser tratada como apenas uma ideologia entre muitas outras, e não como uma autoridade suprema. Ele basicamente nos convida a ler a ciência como se fosse um conto de fadas. Tem coisas muito interessantes, mas também tem suas fantasias. Então, como é que a ciência chegou a esse ponto de ser vista como uma ideologia? É isso que essa primeira parte explora, a mudança histórica no papel da ciência, que foi de uma força de libertação para um sistema que pode se tornar opressor. Feyerabend nos joga uma pergunta bem direta, que vai no centro da questão. Essa ideia da ciência como a heroína da história, a grande libertadora do pensamento. Será que foi sempre assim? E a resposta dele é um paradoxo que nos obriga a parar para pensar. Sim e não. E aí a gente pergunta, como assim? Vamos entender o raciocínio. Sim, a ciência teve seu papel libertador lá nos séculos 17 e 18, quando ajudou a quebrar o domínio de outros sistemas de pensamento. O problema, segundo Feyerabend, é que qualquer ideologia pode se tornar um dogma rígido, e a ciência não está imune a isso. Hoje, ele argumenta os fatos científicos são ensinados nas escolas não para serem questionados, mas para serem memorizados. E a palavra de um cientista passou a ter o peso que antes era reservado a bispos e cardeais. E este ponto é fundamental no argumento dele. Quando uma única versão da verdade começa a reinar sem oposição e entra em choque com a liberdade de pensamento, a liberdade tem que ser uma alternativa válida, mesmo que isso signifique ter que abandonar aquela verdade. Certo. Então agora vamos ver como ele de fato constrói essa crítica. Esta seção é um ataque direto de Feyerabend às duas grandes justificativas para o status especial que a ciência tem, o seu método e os seus resultados. Basicamente, a defesa da ciência se apoia em duas ideias. Primeira, ela tem um método correto para chegar a bons resultados, e segunda, os resultados que ela produz provam que esse método é excelente. O que o Feyerabend faz? Ele diz que as duas coisas são um mito. Vamos ver cada um desses pontos. Feyerabend analisa as principais filosofias da ciência do século XX e vai desmontando uma a uma. Ele mostra que as regras de Popper, se aplicadas à risca, acabariam com a ciência. Ele diz que a ciência normal de Kuhn é uma fantasia que não se sustenta historicamente, e ele vê a metodologia de Lakatos como um conjunto de palavras bonitas, mas que não servem como um guia prático para os cientistas. A conclusão, portanto, é devastadora para o primeiro argumento. Se nem os filósofos mais brilhantes da ciência conseguem definir um método científico único que funcione de verdade, como é que essa ideia pode ser a base para a autoridade da ciência? A fundação começa a tremer. Agora, vamos para o segundo pilar, os resultados. Feyerabend argumenta que eles também não são exclusivos da ciência. Outras tradições, como a medicina tradicional chinesa, por exemplo, também produzem resultados. E mais, a ciência muitas vezes suprime fenômenos que não se encaixam na sua visão de mundo e, muito importante, ela frequentemente se apropria de conhecimentos que vêm de fora do seu campo. E os exemplos históricos que ele usa são muito fortes. Copérnico não se baseou só em cientistas, mas também nas ideias de um antigo filósofo pitagórico. A mecânica e a ótica se desenvolveram muito a partir do conhecimento prático dos artesãos. A medicina moderna aprendeu com parteiras e curandeiras. E na China, a ciência deu um salto quando o Estado forçou a inclusão da medicina tradicional. A lição é bem clara. A ciência não é uma atividade pura e isolada. Ok, se a ciência não tem um método único, nem resultados exclusivos, o que o Feyerabend propõe? É agora que a gente passa da crítica para as propostas dele, que são, digamos, bastante radicais para reorganizar a relação da sociedade com a ciência. A solução política que ele apresenta é bem direta: separar a ciência do Estado, da mesma forma que o Estado é separado da Igreja. Nesse cenário, os cientistas se tornam um grupo de consultores, oferecendo seus pareceres como qualquer outro grupo de interesse. Mas a decisão final sobre os assuntos públicos deve ser dos cidadãos, por meio de seus representantes eleitos. A ideia é capacitar o público para que possa analisar criticamente o que os especialistas dizem. Essa citação sobre o caso Lysenko é feita para chocar, mas ela esclarece o ponto dele. Lysenko foi um caso na União Soviética onde a política interferiu na biologia. Feyerabend diz que o problema não é a interferência em si, mas a interferência totalitária, aquela que mata o debate e o oponente.
Para ele, o perigo real é quando uma ideologia, qualquer uma, ganha poder absoluto para silenciar os outros. Tudo isso nos leva à parte final do argumento, que talvez seja a mais importante. Ela foca numa reforma completa do nosso sistema de ensino. Aqui o contraste fica bem claro. De um lado, temos a educação atual, que, segundo ele, serve para doutrinar as pessoas no mito da ciência, para que ele seja aceito sem críticas. O objetivo é criar crentes. Do outro lado, a educação que ele propõe faria o oposto, fortaleceria a mente dos jovens contra a aceitação fácil de qualquer visão única, para torná-los críticos, curiosos e realmente livres para escolher. E como se faria isso? Primeiro, protegendo a imaginação e o espírito questionador das crianças, ensinando sobre várias culturas por meio de suas histórias e mitos, apresentando os relatos científicos como apenas um tipo de história entre muitas outras, sem um status especial. E, o mais importante, dar às pessoas as ferramentas e a liberdade para que cada uma decida no que acreditar. Mas aí vem a objeção mais forte. No mundo cheio de crises urgentes, de pandemias a mudanças climáticas, será que a gente pode se dar o luxo de questionar tudo? Não precisamos de ação decisiva baseada na melhor ciência que temos? A resposta dele a isso é poderosa. Ele diz que uma verdadeira libertação não pode ser alcançada se a nossa mente estiver fechada para alternativas. Agir sem liberdade intelectual, sem a possibilidade de estar errado, não é libertação. É correr o risco de impor uma nova forma de escravidão, talvez até mais eficiente que a antiga. E essa frase reforça essa ideia. O jeito como a gente busca a libertação define o resultado. Uma abordagem rígida, sem humor, sem humildade, vai levar à tirania e não à liberdade. E ele termina com esta pergunta que é quase uma reflexão poética. Ela nos faz pensar sobre o lado humano do argumento dele. A luta por um mundo melhor não pode virar uma cruzada sombria. Se o objetivo é a liberdade e a felicidade, talvez o caminho até lá também precise ser livre. E, por que não, um pouco mais alegre.